Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live especial essa noite. Nessa live, eu convidei uma mãe de um filho autista adolescente para participar aqui com a gente e compartilhar a história dos progressos, dos avanços que ela teve com o filho. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, terapeuta, especialista em autismo, mãe de 2 autistas, e eu ajudo mães a desenvolver os filhos autistas para serem calmos, independentes, de uma forma natural e juntos poderem levar uma vida normal, mesmo que o seu filho já faça meses ou anos de terapias, mas ainda continua nervoso, irritado, agressivo, agitado, não dormindo direito, sem conseguir ter resultados significantes na fala, ainda sem conseguir fazer o desfraude, ou mesmo você, mãe, que está aguardando vagas para as terapias para o seu filho. Talvez na sua região não tenha, só tenha pelo SUS e não tem vagas. Ou para você, mamãe, que está apenas suspeitando que o seu filho seja autista. Essa live também é para você. E olha só, se você que está aqui comigo é vovó, eu te convido a chamar também a mãe do seu netinho, da sua netinha, para estar aqui. Então vamos lá? Eu vou chamar essa mãezinha aqui para ela participar da live com a gente. Bora lá. Muito bem-vinda, muito Obrigada. especial, viu? Ter você aqui para compartilhar com a gente a sua Obrigada. história, né? A história do Certo. seu filhote, o Kim. Uhum. Sônia, olha só, conta para as mãezinhas que estão aqui, as avós, pais, de onde você é, o seu estado, a sua cidade. Tá, eu sou de São Paulo, capital, né? Eu nasci aqui em São Paulo, né? O Kim, ele tem 14 anos. Ah, percebe pelo seu sotaque que você é paulistana. Isso. Legal. Então, Né? o Kim, seu filho, né? Isso, Ele tem quantos anos mesmo? 14 anos. 14 anos. E o Kim, ele é apenas autista ou ele tem alguma comorbidade? Ele tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e também tem o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Né? Esses dois diagnósticos eu tive logo quando criança, né? Mas o TEA, o autismo, eu só tive há pouco tempo esse diagnóstico. Entendi. Os profissionais não estavam identificando no começo, então, né? Não. Ele fez terapia. No caso dele, ele é o autismo leve. E quando É o é o leve. autismo leve, né, Sônia, a gente conversa que o profissional, né, esse era neuropediatra, enfim, ele precisa, o ideal é que ele tenha experiência em dar diagnóstico para autismo leve. Isso. O autismo, né, com maior nível de suporte, que é o moderado, que é o severo, né, não é difícil de perceber os sinais do autismo. Mas quando é o leve, ou se o profissional não tiver prática, não tiver experiência, passa despercebido e ele vai te dizer que não, que espera mais um pouco, que volta daqui 6 meses. É o que acontece? Atrasa o diagnóstico, complica a vida das mães, dificulta, a criança sofre, vai regredindo, né? E a mãe fica toda confusa, porque afinal de contas o médico sabe o que fala, ele deu a palavra, mas o filho não melhora. Aí dele medicações, e nem por isso aquela criança melhora, fica mais calma, ou diminui os sinais de autismo dela, né? Sim, é verdade. É verdade. Sônia, agora me conta então, vamos pedir para você compartilhar um pouco da sua história aí, né, com o Kim. Como que foi
antes de você me conhecer, antes de você colocar em prática as orientações, né, que eu te passei, Uhum. você, você participou do evento Um Novo Olhar sobre o Participei. Autismo? Eu Foi? participei, acho que no final, em novembro. Não. Novembro, acho que foi no início de novembro que eu participei, né? Assim, eu já estava desesperada, né? Porque o meu filho, ele era totalmente viciado na tela, seja Então no vamos lá. computador. Então vamos por partes aqui. Conta para nós, que eu sei que grande maioria das mães de autistas aqui também passam por situações semelhantes. Lá na nossa comunidade do evento, eu tenho visto o Uhum, sofrimento, a dificuldade delas, né? verdade. Então conta para mim, para nós, Uhum. como que era o comportamento do Kim antes de você participar do evento, antes de você conhecer as orientações, como era? Bem, o Kim era muito agressivo. Se qualquer coisa que eu falasse para ele que não era para ele fazer, ele simplesmente chegava até às vezes me agredir, né? E assim, ele não é nenhuma criança, ele já é um adolescente, né? Bem mais alto do que eu, né? Então eu ficava numa situação bem constrangedora, né? Muitas vezes eu chorava muito, porque eu pensava, o que que eu posso fazer para ele melhorar, né? E eu não conseguia ver nada, nada mesmo, Sara, porque ele já tomava medicação, ele tomava o risperidona e o Ritalina, né? Ele tomava, da Ritalina, ele tomava 30 miligramas, ou seja, 20 de manhã e 10 depois do almoço, porque a escola dele é integral, e o risperidona ele tomava à noite, né? Porque ele se agitava muito e ele tomava o risperidona. O risperidona, ele praticamente, eu não vou dizer que ele, se é que acalma, não, ele não acalma, ele derruba, né? Porque é uma medicação que, quando ele tomava, dava 1 hora e meia batida, ele já estava dormindo, e era um sono muito profundo, né? Assim, só para você ter uma ideia, teve um campeonato do Corinthians, que ele ganhou o Mundial, e aqui onde na minha cidade soltou muitos fogos, mais do que você imagina, mais do que o Ano Novo, e ele não acordou. Essa medicação, ela praticamente ela dopava o meu filho, né? E assim, eu sempre, toda vez que eu comprava, eu passava no psicólogo, aliás, desculpa, no psiquiatra, eu me culpava, porque eu tinha que comprar essa medicação, né? Porque assim, você vê que é uma coisa que depois você vê os efeitos colaterais, que nem, por exemplo, o Ritalina, ele também tira a fome. Então eu não via meu filho sem se alimentar direito, sem, e assim, eu precisava passar o efeito da medicação para ele almoçar, para ele comer alguma coisa, porque qualquer hora ele vai ter uma anemia, né? Porque não come, né? E o outro, o risperidona dava fome, mas ele tomava de noite, ou seja, ele jantava bem e capotava. Essa era o que eu passava, né? Fora que chegou uma hora que ele ficava com o celular, não queria obedecer de forma nenhuma, né? Chegou uma época que eu comecei a esconder o celular, os carregadores, porque eu falei, meu, ele não vai fazer mais nada, vai ficar só nisso. E, e eu sei muito bem que o computador ou as telas, né, elas prejudicam para quem tem o TDAH, né, porque a concentração deles fica apenas nos jogos, né, nos vídeos, e eles não se interessam por mais nada. E eu via isso acontecer e eu me entristecia, eu ficava muito agitada, né, nervosa, isso me deixava realmente sem chão, né. Quando teve o seu evento, né, quando ele passou na psicóloga e essa psicóloga, ela falou para mim que ele tinha essas duas comorbidades,
né? Mas o autismo é que realmente era de onde vinha tudo isso, né? O que ela falou para mim. Ele tem o TOD, ele tem o TDAH, mas o autismo é que precisa realmente a gente fazer como chama, uma varredura e ajudar no autismo, porque as outras comorbidades elas vão ser mais amenizadas se você conseguir, né, realmente com o autismo. Eu me questionei na época e falei, nossa, autismo. E eu comecei, quando você recebe o diagnóstico, a primeira coisa que você faz é abrir o Google e perguntar autismo e vinham muitas informações. Muitas informações. E quando começou a falar justamente sobre o autismo, eu comecei a ver características do meu filho na infância. Né? Ele andava na ponta dos pés, né? Ele tinha, como posso dizer, a mania de correr muito, do nada ele corria, ele girava, né? E também a fala dele, ele tinha dificuldade pouca, né? Mas assim, ele tinha dificuldade no S, né? Então, na própria creche que ele ficava, a psicóloga me falou para mim procurar um profissional. Eu procurei um neurologista, né? E ele fez uns exames de imagem, mas eu acho que talvez esses exames ele acabam não sendo muito detalhistas e eu acabei não conseguindo ver nada, né? E ele me passou então para o psiquiatra. Aí, com o psiquiatra, ele viu e começou a me passar, e me passou a medicação, que era o risperidona. Ele acalmou, né, porque assim, eu tinha uma dificuldade de ir com ele para qualquer lugar, qualquer lugar. O shopping, para casa de um parente, né, para casa de qualquer pessoa, eu tinha que ficar atenta. Mas a medicação, ela assim, ela paralisa, ela assim, ela mantém você estático, mas ela não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver, porque você tenta falar com ele, como muito tempo eu tentei falar, eu conversava e tudo mais, ele aceitava na hora, pedia desculpas e no dia seguinte voltava tudo isso de novo. Eu não conseguia fazer ele progredir, não conseguia. Né, ficava naquela situação de você resolvia, é como se você jogasse um balde de água fria, mas daqui a pouco estava de novo quente. Não tinha como, não tinha como. Né? Quando eu vi o seu evento, eu senti assim uma coisa diferente, porque meu filho ele tinha o mundo imaginário dele, mas até aí eu não fazia ideia do que era o mundo imaginário. Eu apenas criticava ele, né? E falava assim, nossa, mas você continua assistindo isso, né? Vamos evoluir, né? Aquele tipo de coisa, porque eu não tinha orientação nenhuma. Quando você começou a falar do mundo imaginário, eu comecei a prestar atenção, porque eu não prestava atenção nisso. Eu apenas criticava porque eu não tinha conhecimento desse mundo imaginário, não tinha, Sara. Né? E eu comecei a ver que ele gosta dos Pokémons, ele gosta dos Minecraft, né, do One Piece, né, que tudo que eles gostam, né? E eu comecei a prestar atenção. Teve um dia que ele começou a assistir, e ele falou: "Mãe, vem aqui, assiste". Eu falei: "Eu vou assistir". Eu comecei a gostar. Eu falei: "Nossa, filho, meu Deus, é muito legal. É muito legal, assim, ele gosta muito de animes, né? E eu falei, nossa, filho, mas é bacana isso daí, né? E eu comecei a entrar. Quando eu comecei a fazer isso, Sara, ele começou a responder algumas coisas, né? Assim, tinha hora que eu falei assim, tá bom, filho, vamos assistir, vamos assistir. Aí eu jogava nossa, filho, mas o seu quarto, né? Pelo amor de Deus, né? Ele ia lá e dobrava o cobertor.
arrumava, estendia a cama, eu falei, nossa, né? E assim, ele tinha uma, assim, e eu brigava muito com ele a respeito de ele tomar banho, dele escovar os dentes. E assim, eu brigava, falava muitas coisas, fazia chantagem, fazia tudo, tudo para ele tomar banho, escovar o dente. E muitas vezes, meu, nossa, aí chegava, tinha até 2 horas para ele entrar no chuveiro e tomar um banho, mas ele tomava um banho assim, rápido. Eu falei, nossa, Banho meu, de você passou gato. sabonete? É, um dia eu falei assim, filho, você passou sabonete? A gente nem passava sabonete. Eu falei, gente do céu. Até que uma vez na escola, né, uma coleguinha dele falou assim, nossa, Kim, né? E quando a gente começou o atendimento, a gente teve o atendimento, você passou os florais, eu fiz a fórmula para ele e para mim, né? Porque se você me vê calma hoje, eu não era calma. Eu brigava com tudo, tudo. Acho que se brincar, eu chutava até a minha sombra. Assim, porque eu me via num mar sozinha, não sabendo como chegar na terra, numa ilha ou qualquer coisa. Né? Eu me via sozinha, porque na verdade eu criei o Kim sozinho. O pai dele nunca me ajudou muito, né, nisso, né? E ele inclusive ele agrediu o Kim, né? Porque ele não aceitava, porque muitas vezes eu convidei ele para ir nas consultas com o psiquiatra, ele falava que o psiquiatra não sabia de nada, né? Ele não aceitava, né? E hoje ele não mora mais comigo, nem com Kim. Mas, independente disso, eu vi meu filho muito melhor, porque ele não me ajudava a me direcionar e eu comecei a direcionar ele. Né? O Kim, assim, E como que é o quando comportamento do Kim agora? ele é muito mais Antes ele era calmo, agressivo, é, nervoso, agitado, sim, né? E agora? sim. A gente começou a fazer uns combinados, né? Assim, ele falava para mim do celular, eu falei, tá bom, celular, filho, você vai ter o celular. Eu não vou me opor a você fazer, mas você tem um tempo para isso. Eu comecei a fazer uns combinados, depois disso daí também, meu filho, ele gosta de xadrez, eu comprei um jogo de xadrez, de vez em quando a gente joga, né, a gente joga de vez em quando também dominó, porque ele gosta bastante. Ele tinha, assim, um comportamento de que se ele perdesse, ele ficava muito bravo e perdia a razão. Hoje ele aceita mais ele perder, né? Porque algumas vezes eu falava assim, hoje tá para mim, amanhã pode não estar. E a gente faz isso e realmente tem dia que eu não dou nem para saída e ele vai bem, né? E ele começou a aceitar mais isso. Agora, Sônia, antes de tudo isso, antes de você conhecer, né, essa nova forma de trabalhar com o Kim, você tinha interesse, você se despertava, você dava assim importância a esse desejo dele de gostar de brincar de xadrez e de dominó, por exemplo? Não, Sara. Não, Sara. Porque assim, ele jogava xadrez, ele joga até hoje xadrez na escola, porque eles têm uma hora que eles têm esse coisa, mas eu nunca me interessei em comprar, porque assim, eu pensava que o Kim tinha que agir de um jeito, né? Eu idealizava o meu filho, né? Porque como eu não tinha o diagnóstico dele do autismo, então eu vivia praticamente barrando ele, tá? Eu era muito enérgica com ele, eu não entendia que ele tinha que ter o tempo dele, né, para se desenvolver, né? E hoje eu, eu mesmo me questiono, eu falei, nossa, é no tempo dele. Só para você ter uma ideia, essa semana a semana retrasada ele voltou no Kumon. Ele faz aula de matemática no Kumon. Essa semana, quando ele voltou, ele tinha que fazer umas correções e ele não fez de jeito nenhum. Hoje ele foi para a aula do Kumon. Quando eu cheguei, ele foi,
outra, ele vai sozinho, tá? Ele tá Uau! tendo essa independência, né? São 5 quadras de casa, ele atravessa 2 avenidas, vai e E volta numa boa. você mora na capital, mora em São Paulo. Mora na capital, exatamente. Assim, é muito trânsito. O horário que ele vai é às 5 horas, é o horário do rush mesmo, né? E são 2 ruas que não tem assim, faixa de segurança tem, mas não tem sinal de pedestre. Ou seja, ele atravessa. Ele atravessa. Até mesmo na escola que ele estuda, eu moro em Arthur Alvim e ele estuda na Vila Matilde. São 6 quilômetros de casa. Então, nós pegamos o ônibus, ele desce no metrô, atravessa a passarela e de lá ele pega sozinho a outra condição. Ele tá tendo essa independência, ele não tinha. Eu tinha que levar ele e ele Gente, isso é maravilhoso. Sônia, eu fico assim, eu me emociono de ver esses resultados. E olha só, Sônia, isso você participou, você disse que participou do evento Novo Olhar sobre o Autismo de novembro, certo? Então você entrou naquela turma ali, terminando novembro, começando dezembro. E nós estamos agora, hoje é dia, começando fevereiro, né? Dia 2, ou seja, dezembro, fazem 2 meses só. É verdade, é Uau! verdade. Ele está Enquanto criando mães, Sônia, independência. olha, bom, você sabe disso, né? Quantas mães o filho já faz psicóloga, terapias diversas aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Ele né? fez muito Temos bem. colegas lá, né, outras alunas lá que compartilham com a gente que o neto já fazia 6 anos de terapias, sem conseguir um pouquinho evolui, um pouquinho sim, né, Sim. mas é fantástico. Uau! Ele está assim, eu estou vendo que o Kim está se interessando por muitas coisas, né? Por Ele participa exemplo, de grupos, assim, como que é? Ou ele é sozinho, não, entre você e ele? não, aqui em casa só fomos nós dois, né? Sim. Mas a escola é uma comunidade muito boa, né? Eu sempre conversei com a coordenadora. Ela tem ciência total do Kim. Assim, ela tinha o diagnóstico do TOD e do TDAH, né? Em novembro, quando a gente conversou, eu fui lá novamente e conversei com ela e falei também do autismo dele, né? E assim, eu percebi assim que eles acolhem muito, muito. Tem algumas crianças que são autistas, tem até transtornos até maiores na escola, mas eles são empenhados em ajudar. Isso daí já me tranquiliza muito, né? O esforço que eu faço em manter aí nessa escola, ele tem retorno, né? Eu fico muito feliz por isso, né? E até já falei para a coordenadora que eu gostaria realmente de conversar com outras pessoas a respeito, né? A respeito de quem tem o autismo, né? E alguns professores, inclusive, que nós tivemos um encontro no sábado na escola, né? E a professora de matemática dele e falou, ele se empenha tudo e muitos coleguinhas dele, quando tem a confusão, falam, não, foi o Kim, né, que fez, mas ela mesmo já vendo o que acontece, falou, não foi ele. Ele teve a válvula de escape dele, né, como, por exemplo, muitas crianças conversando e ele se desregulando, né, é a forma dele agir, né, o que incomoda ele bota para fora, né, e assim, eles estão vendo isso daí agora, né, estão conseguindo ver que realmente não é ele o que provoca, ele é o provocado e reage, né, então eu vejo isso daí com ele, né, e assim, eu estou muito feliz, Sara, sinceramente, Lindo. de ver, Ô, Sônia, de e ver. me conte mais uma coisa aqui. Hum, Às vezes não é às vezes, é sempre, eu tô batendo na tecla de que você, mamãe, que está aqui escutando com a gente,
É possível você trabalhar o desenvolvimento do seu filho para ele ser calmo, independente e juntos vocês poderem levar uma vida normal, uma vida social normal. Porque a grande maioria das mães tem essa dificuldade, vai ao mercado, não pode levar o filho junto, nem condições tem. Um passeio, ou shopping, a casa da avó, familiares, Verdade. parquinho, uma festa de aniversário, simplesmente impossível, porque vai ter o julgamento das outras pessoas. A criança vai, ou o adolescente também vai se desregular, né? E as pessoas não vão entender, e fica muito cansativo, estressante essa situação, então elas preferem deixar o filho, ou seja, ficam reféns Fica dentro de do casa. autismo, né? Uhum. E conta pra gente como que era então aí antes nessa questão de uma vida social com o Kim, e agora teve mudança, como que é? Sim, teve sim. O Kim, assim, quando ele ia para a casa do meu irmão, por exemplo, e tinha outras pessoas, ele agia assim. Ele era menor, mas ele se jogava em cima das outras pessoas, né, até de idosos, né, maltratando, né. Então você ficava assim super desconfortável, né, com a situação. Esse final de ano, eu fui para São José do Rio Preto, né, nós fomos para casa de amigos, né, de parentes que são da minha irmã, tivemos um amigo secreto, o que se comportou maravilhosamente, né, assim, era uma casa que tinha, eu acho que umas 50 pessoas, Uau! era muita gente, né, eram crianças, eram adultos, eram jovens, né, e assim, teve uma hora que ele falou assim, mãe, eu quero jogar xadrez. Aí um amigo nosso ele é delegado, né, e ele trata muito com pessoas, né, ele já conhece mais ou menos, eu falei para ele assim, olha, o Kim, ele é autista, eu falei, opa, eu amo, né, porque ele lida com muitas pessoas com situações dessa, né, sentou lá, eles jogaram xadrez, né, foi muito bom, a gente foi para um rancho, inclusive, que dá para o Mudança Rio de rotina, Tietê. né? Exatamente, foi para o Rio Tietê, e lá ele pescou, Ah, né? Nossa, foi muito bom, muito bom. Ele amou, assim, foi uma que tranquilidade, diferença, né? né? Foi muito diferente, Sara, porque fazia muito tempo que eu não tinha essa situação, né? Fazia muito tempo que eu não via uma tranquilidade eu desconhecia, na verdade, tá? Porque sempre quando eu sempre ia com o pé atrás, né? Sempre colocando medicação para parar ele. E hoje eu diminuí a medicação dele e ele toma o floral. O floral ele tem ajudado muito aqui. Mesmo quando ele se estressa, ele sai da situação. Eu saio de cena, eu vou lá para a cozinha, né? Deixo ele na crise dele, dá 5 minutos eu volto lá e dou as gotinhas nele. Viro as costas e volto para a cozinha. Depois de 5 minutos eu chego lá, e aí, não sei o que mais, ele começa a conversar normal, ele já tá totalmente focado, calmo, né? Aí a gente consegue conversar, né? Porque quando ele não tinha essa orientação, ele não tinha, eu não conseguia falar com ele. Muitas vezes ele ia dormir de cara fechada e só acordava no dia seguinte né? Claro, já tinha esquecido, mas dormia de cara fechada. Isso não acontece mais, né? A gente consegue conversar, a gente consegue falar, e assim, eu vejo o que eu só agora eu entendo que é no tempo dele, é no tempo dele, né? Respeito, Não né? exatamente, exatamente. O que Né? infelizmente em muitas metodologias não existe o respeito. Não, teu filho autista, ele tem que entender que ele tem que. Esse assunto de ele tem que
É isso Não que pega. funciona, não funciona. É preciso respeitar o tempo do autista. E quando a Sim, gente respeita, eles se sentem respeitados e eles retribuem respeitando a gente também. Ah, meu filho sim. não me respeita, meu filho é agressivo. Como eu estou lidando com o meu filho? Lembrando, né, Sônia, que eu sempre falo aí para vocês, para as Uhum, alunas, uhum, não adianta a gente depositar todas as nossas expectativas nos florais. sim. Nossa, agora eu achei Não. uma medicação milagrosa. Os florais vão transformar o meu filho autista. Não, os florais são maravilhosos, fantásticos, porque não causam nenhum efeito colateral, Sim. não deixa ninguém dependente, É. mas eles são um suporte, um maravilhoso suporte, apoio para ajudar com que o nosso filho fique mais calmo e mais tranquilo, e a gente também, e isso Uhum, acalma, facilita ali a situação para a gente trabalhar o desenvolvimento, qualquer habilidade que eles precisem, mas se a gente não ter um novo olhar sobre o autismo, deixar de entender o nosso filho como um doente, como um problema, sim. florais não vão fazer milagres. Então, Não. meninas, mãezinhas amadas e queridas que estão lá na comunidade conversando comigo, lá no Instagram, lá no WhatsApp, lá no Face, né? YouTube, por aí. Sara, qual é o floral? Sara, me fale os florais que vão ajudar meu filho. Não vão te ajudar 100%. Não. E não é porque eu não quero te dar a fórmula ou te falar o nome. Não é isso. Os florais vão trazer o efeito realmente que vocês tanto sonham quando, junto com os florais, vocês colocarem em prática as ferramentas que eu ensinei na aula 2 do evento. Opa, aí sim, entenderam? Tá? E amanhã, na aula 3, já de manhã vai ser liberado para vocês, vai ao ar. Na aula 3, eu vou explicar como vocês podem adquirir, conseguir a fórmula de florais específica, única, para o seu filho ou para você, ou seu netinho. Verdade. Né? Uhum. Então, não é que eu não quero dar, não é isso. Mas precisa ser uma forma específica. E amanhã na aula 3 eu vou explicar. E lembrando que não basta só você usar a terapia floral se você junto não aplicar aquelas etapas, não é, Sônia? Sim, sim, exatamente. Né? O segredo é você entrar no mundo imaginário e descobrir o que o seu filho gosta. Né? A partir do momento que você consegue, porque eles têm o hiperfoco deles. Né? Isso daí eu comecei a ver porque eu não conseguia ver isso no Kim, não conseguia ver. Quando eu percebi onde que estava o foco dele, ele começou a ficar melhor, a gente começou a conversar, né, porque ele muitas vezes ele fala assim, você não me entende, né, e eu me questionava, entende como assim, né, porque eu falei, como é que eu vou entender você, filho? Se você também não me entende, né? Eu sempre estava nessa questão, Sônia, né? e olha só, o Kim é verbal. Ele é A gente verbal. falava, e uma mãe que tem um filho não verbal, que ele não consegue falar, mãe, eu não te entendo, como que ele vai agir? Ele vai demonstrar como? Em comportamentos. Comportamento, é Mostrando que ele verdade. está frustrado, indignado, que ninguém o entende. Aí ele vai Sim, chutar, ele vai se morder, ele vai te morder, ele vai gritar, é verdade. porque ninguém entende ele. Então, remédio vai funcionar? É. Né? Não é assim, o direcionamento é o que mais a gente precisa, né? Quando a gente tem um direcionamento, né, a gente consegue entrar no íntimo deles, Isso, você usou a né? palavra No perfeita. íntimo, E né? como eles Porque se assim, sentem?
felizes. Felizes, reconhecidos, amados. Não que eles não saibam que a gente ama, mas quando você entende eles, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. Só para você ter uma ideia, Sara, eu voltei para a igreja e também tem também para adolescente. Quando eu tenho meu culto, tenho dele também. Faz Desculpa mais a ou menos uma. pergunta. Oi? Desculpa a pergunta. Desculpa uma curiosidade. Sim. Você está falando que você voltou para a igreja porque você. Desculpa a pergunta, mas você não estava mais indo? Eu fiquei um tempo afastada, mas foi por Não outra é por causa do situação. Kim. Não, não é, porque Ok. assim, Tá. Então não. continua. Beleza. Então, Ok. foi por outro motivo, né? Ok. Né? E eu sei que assim, eu voltei para a igreja e agora tem um culto também para jovens. Quando ele foi a primeira semana que ele foi, não tinha o culto para jovens, então ele ficou junto comigo. E eu falei assim, e aí, filho, hoje não vai ter vai ser todo mundo aqui, né? Não vai ser você junto dos adolescentes. E eu falei assim, não, mãe, tá aqui, tá legal. Eu falei, beleza, né? Quando foi na outra semana, ele foi, né? Aí eu falei, e aí, como foi? Ele falou assim, olha, mãe, eu cheguei lá, eu estava meio tímido, mas eu já fiz amizade, né? Já fiz amizade e tudo mais. Ele gostou. Eu falei, vamos a semana que vem? Vamos, né? Ele está gostando assim de participar, né? Porque lá tem muitos eventos e tudo mais para adolescente. Eles acolhem bastante, né? Mas assim, eu vejo que ele está feliz quando ele está indo, né? Porque assim, onde se entende, onde se conversa, né? Ele fica bem mais calmo, mais tranquilo, né? E o que ele está me acompanhando mais em outras coisas, né? Às vezes quando eu falei, filho, vamos para tal lugar, fala, vamos, mãe, né? Ele até falou para mim assim agora, né? Mãe, eu quero ver um show de rock. Eu falei, né? Ele falou assim, eu quero ver o Capital Inicial. Ele também gosta de rock. Eu falei, não, filho, vamos sim, né? E assim, ele está se abrindo mais para o que ele gosta, ele está falando mais comigo, ó, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa semana ele me falou uma coisa, Sara. Ele falou assim, mãe, sabe por que eu não me interesso muito por leitura, por livros? Eu falei, não, filho, né? Ele falou assim, porque eu gosto de ilustração, né? Ele tem muito visual, né? Então, assim, eu até falei, bem, qualquer coisa eu vou desenhar, entendeu? Ou a gente desenha, né, para ilustrar o livro, né, para ter mais gosto, né? Porque eu percebi que o visual é assim uma coisa bem determinante para eles, né? Ele desenha várias coisas, ele desenha vários animes, Que né? legal. E conta a história para mim de cada um, né? Tem hora que eu me perco, que eu já nem lembro, porque não é um, é 1 milhão, são muitos, né? Sim. E alguns eu lembro, né? Mais dos Pokémons, porque é uma coisa mais antiga, né? Mas esses novos eu me perco ainda, assim. Mas eu Sim. tento me interessar, né? E eu vejo que isso traz felicidade para ele, E olha né? só, Sônia, algumas mães comentam assim: o meu filho autista, ele só quer ficar fechado, ele não fala com ninguém, ele fica isolado, né? Ou ele fica só no celular. Se a gente tira o celular dele, tem crises, fica agressivo, fica nervoso. Mas veja só, esse trabalho que você está fazendo em tão pouco tempo e sem complexidade, sem Sim, regras, sem teorias, mas entendendo, conhecendo o mundo imaginário dele, que é a base de tudo, né? sim, Em sim, cima disso, você consegue direcioná-lo, né? Você se interessa pelos superinteresses dele, pelo hiperfoco dele. Consequentemente, ele responde para você. Então, verdade. conforme ele vai se sentindo aceito, compreendido, respeitado, amado por você, ele vai
tendo confiança, segurança de se Sim, entregar mais, se abrir, confiar em você, sim, né? sim. Porque você está confiando nele também. Olha só, ele vai para a escola 6 quilômetros sozinho, capital. Então, você confia nele. E tem mais Confio. um detalhe, né? Você trabalha pela manhã, não é? Meio período. E Não, aí eu fica trabalho sozinho período em casa. integral. Não, Ele, agora, é porque agora ele vai para a escola. agora ele está indo para a escola. Desde Antes ontem era ele está indo. férias. Ah, tá. Nas férias eu ficava em casa, eu deixava ele em casa, eu deixava o café da manhã na mesa, né, e deixava o almoço para ele não, porque assim, ele não faz comida, ele não chega perto do fogão ainda, né, Uhum. porque eu creio que ele já Ele está tem começando a se 13 anos interessar. também, né? É, isso. Mas Claro. assim, ele já está começando a se interessar em querer aprender a cozinhar, Oh, que né, legal. Tem então é uma coisas prova, mais fáceis, como uma salada, uma tapioca, né? Um sim, ovo e tal. exatamente, né, então Legal, assim, então ele já está começando a despertar sobre isso, né? legal. Então, é assim, porque tudo é uma etapa, tá, Sara? Ele já está começando a arrumar o quarto dele, né? Olha, Então, assim, o coisas que vão. sonho de todas mães de adolescentes, mesmo que não Isso. sejam autistas, né? É, isso. Ele já está começando assim, ele está tomando banho todos os dias, ele está escovando os dentes. Uau. Tudo isso eu tinha dificuldade. Mesmo de manhã para ele se trocar para a escola, ele praticamente não tinha interesse, eu tinha praticamente de vesti-lo, né, mesmo com esse tamanho, hoje ele já se veste sozinho. Falei, filho, aula, né? Tudo bem que eu deixo a roupa separada próximo dele, mas ele mesmo levanta, ele se troca, né? Ele vai, antes de sair para a escola, ele escova os dentes. Eu tinha toda essa dificuldade, toda essa dificuldade. A autoestima dele melhorou muito, muito, porque ele se achava o patinho feio, né? Na E assim, verdade, Sônia, não é só ele. Todos os autistas que não se sentem compreendidos, aceitos, eles se sentem um problema. Eles se sentem que eles são o caos da família, que eles são o patinho feio, que eles são um transtorno, que eles são um problema, que eles só estressam aquela mãe, né? Que eles sentem, eles não conseguem expressar, mesmo o verbal, ele não consegue expressar, mas eles sentem. isso Eles... você vê, ele toma banho, ele pediu para mim comprar um desodorante, eu já comprei, né? Perfume, ele sai perfumado, Ai, que né? bom! Já usa o cremezinho para espinha, né? Tudo Hum, isso aí ele não fazia, né? gente, 2 Eu acho que, né? meses, E Sônia! assim, ele já está fazendo tudo isso, né? Com mais pontual, né? Porque antes era uma vez aqui, outra daqui a 3 semanas. Isso Uhum, acontecia, né? Mas agora não, está sendo pontual, praticamente todos os dias ele está fazendo isso, que né? bom. E ele não fazia, né? Já quando começou as aulas dele, eu falei assim, ó, é você que vai arrumar sua mala, né? Ele mesmo pegou e colocou as etiquetas com o nome dele no caderno, né? Ele separou o estojo dele com tudo que tinha, né? Porque eu falei para ele assim, ó, o material está aqui. Eu falei, é isso aqui que você tem que colocar, né? Porque tudo estava no meu celular, porque a escola mandou no meu celular, né? Na das mães, que era o material. Ele mesmo ajeitou e Ai, colocou, que lindo, né? E olha. colocou, né? Assim, Inde- ele não fazia isso. Independência, autonomia, sem você ter que ficar falando, já falei 500 vezes para você fazer tal coisa, não é? Ele assim, Sara, ele deu um salto no que ele era, né? Eu tinha assim, eu sei que isso é só o início, né? Assim, porque eu sei que tem dias que ele vai querer não Olha, fazer nada, mas olha eu vou só, ter que respeitar. eu tenho falado para algumas das colegas, né, das outras alunas ali, que são mães de adolescentes também, né? E até adultos, né? Mas eu falo, olha, o Henrique, quando ele era pequeno, com 4 anos que eu tive o diagnóstico, era um caos.
Eu estava conversando com o meu editor de vídeos ontem, nós estávamos gravando a aula 3. Eu falei para ele assim, olha, você não tem noção do que era você acordar de 2 em 2 horas durante 1 ano e 1 mês para dar de mamar. Porque ele não comia nada. E só o leite meu já não sustentava mais. Eu acordava de 2 em 2 horas. Aí, ainda se acontece uma situação na sua vida que você passa uma noite assim, você pensa, tá bom, mas durante o dia eu recupero. Mas Era anos dia e e anos, noite de 2 em 2 horas. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei acabada. Né? Então, quando eu vejo as mãezinhas lá na comunidade falando do sofrimento, que já não sabem mais o que fazer, que estão assim, apavoradas, perdidas, esgotadas, desesperadas, eu sei, eu fiz o caminho das pedras, isso aconteceu comigo, eu sei a dor. Só não que é quando fácil. veio a Helena, né, agora com 4 anos, eu já não passei por isso. Por quê? Como eu já tinha, inclusive, quando eu fiquei gestante da Helena, estava conversando com uma professora do Henrique. Eu falei, olha, né, então, vamos ver. Quando a Helena nascer, será que ela vai ser autista também ou não? E ela falou assim, mas Sara, e se for? Você já fez o caminho das pedras. Eu falei, é verdade. E foi isso mesmo. Super tranquilo agora com a Helena, né? Então, quando eu falo que é possível de uma forma simples, prática, sem cheio de regras e teorias, sem demorar anos, é porque é real, é verdade. É Né? verdade. Eu sei que para as mães parece bom demais para ser verdade, né? Mas é real. Sônia, Mas é. muito obrigada mesmo. Se você puder, né, para você compartilhar toda a sua trajetória linda com o Kim, mas eu imagino que deve ter um bocado de perguntas aqui. Você Tá certo. teria uma disponibilidade de ficar um pouquinho mais aí? Porque caso eu tenha uma Sim. pergunta para você, né? Sim. Então tá bom, vou dar uma olhada aqui nos comentários. Elisa tem um filho de 15 anos. Como trabalhar a interação? Não consegue falar um oi para a garota que gosta. Chega da escola triste, se sentindo um lixo. Pois é, Elícia, esse trabalho de interação do seu filho na escola só vai acontecer quando você der o primeiro passo. Você precisa trabalhar a interação, a comunicação, ajudá-lo a se expressar em casa. Esse trabalho é você. Quando você conseguir colocar em prática, me conta aqui se você assistiu a aula 2, eu entrego as etapas, né, do método. Quando você conseguir colocar em prática, aí você vai instruí-lo como lidar lá fora, né, com a garotinha que ele gosta, a escola, como ajudá-lo a interagir melhor com os outros amigos, como a Sônia compartilhou aqui com a gente. Mas primeiro você precisa fazer esse trabalho, tá? Rosana, é o que eu mais quero, que legal. E quando a gente tem esse pensamento positivo, a gente consegue. Gratidão mesmo. Aí já São Paulo já são 9 horas. E a gente se fala amanhã no nosso plantão formiguinha, falando dele, né? A gente se fala amanhã. Com certeza. Tá bom, Gratidão, então. querida. Um beijo. Obrigada. Beijo. E até amanhã. Tchau. Lauro tem um filho autista leve de 5 anos que ainda não fala. Qual sua orientação? Acessar o mundo imaginário dele é o primeiro grande passo, Lauro. Primeiro grande passo. Sara, como é que eu faço isso? Muito importante que você tenha assistido às aulas 1 e 2 do evento e amanhã tem a aula 3 para você aprender como colocar todas essas informações, as etapas, como pôr em prática, que é o que nós, pais, queremos. Teoria, teoria, teoria. A gente quer colocar na prática, fazer acontecer, né? Lembrando, Lauro, que a fala, você deve saber, né? Não acontece de hoje para amanhã, né? Você aplicando as etapas, não acontece de um dia para o outro, mas também não demora anos, meses. Né? Como tem mães que ficam, o meu filho faz 2 anos de fono e fala só 5, 10 palavrinhas. Não, de jeito nenhum. É muito mais rápido.
Porque como base se tem o mundo imaginário. É autista, tem 4 anos, não fala, grita muito e quando fica nervoso demais morde a mãozinha. Imagine, né? Quem fala aqui comigo? Cleomar. Cleomar, imagine você não consegue falar, tá? Você perde a fala. E aí, você quer se expressar, mas você também não sabe nem escrever, por exemplo, tá? Porque se você perde a fala, mas você sabe escrever, você pode escrever ali o que você está desejando. Você não sabe escrever, né? Você perde a fala, e aí? Você quer que as pessoas te entendam, que as pessoas te respeitem, que as pessoas te compreendam. E as pessoas fazem tudo diferente, fazem tudo ao contrário. Não te respeitam, não te reconhecem, não te compreendem. Imagina uma bomba que vai ficando em você. Que nervoso que vai ficando em você. A ponto do seu netinho se morder. Quando você consegue acessar o mundo imaginário dele, que é como a Sônia estava falando aqui, eles começam a sorrir, eles ficam felizes. Até que enfim alguém resolveu entrar no meu mundo e me entender. Até que enfim. Então aí ele vai ficando mais calmo e mais tranquilo, né? Como faço para desfraudar meu filho? Tem 6 anos, sua aula é fantástica, aprendi muito. Que bom, Antônio, né? Antônio, você não vai desfraudar o seu filho. O seu filho vai deixar a fralda. Mas Sara, ele já tem 6 anos. Quando que ele vai deixar a fralda? No tempo dele, quando você desenvolver o seu filho naquelas etapas que eu falo na aula 2, como base acessando o mundo imaginário do seu filho. Uma das minhas alunas, ela é uma avó de Pernambuco, a netinha dela, 4 anos, quase 5 anos, e não saía da fralda. E ela tinha tentado de tudo, que era dicas pela internet, e conversava com essa neta, e ó, fazia de tudo. E 15 dias, a netinha desfraldou. Como? Tem uma receita? Me fala aí então, Sara, o que foi que ela fez? Não dá, sabe por quê? Porque eu volto a falar que os autistas, eles são únicos. Em casa eu tenho 2, um não é igual ao outro. Teu filho não é igual ao filho, a netinha dela, nem igual aos meus. Então, o mundo imaginário do teu filho é diferente do mundo imaginário da Bia, que é a netinha da vovó aluna Rosineide, que é diferente do mundo imaginário do meu Henrique e da minha Helena. E se o mundo imaginário é a base para você desenvolver qualquer habilidade no seu filho, seja desfraude, seja seletividade alimentar, seja comportamental, seja interagir, comunicar, fala, o que for, você precisa dar esse primeiro passo, Antônio. Conhecer qual é o mundo imaginário do seu filho, de 6 anos. Quando você descobrir, começar a trabalhar com ele de uma forma lúdica, dinâmica, divertida, leve, ele vai deixar a fralda e você não vai precisar desfraldar o seu filho. Estou sendo muito julgada por minha família, porque quero ter minha vida profissional e tenho meu filho autista. Com isso, eles me julgam por dizerem que eu não posso trabalhar, pois tenho que cuidar dele. Como você conseguiu lidar com a situação do trabalho? E como faço para ter essa vida dupla? Estou angustiada com isso. Amada, primeira coisa, você vai precisar conhecer o imaginário dele, entender. Isso é rápido. Né? Depois que você conhece, você precisa começar a praticar. E essa prática, você não está vendo aí o Lauro falando? 2 anos de terapia com fono, minha filhinha não fala nada. Agora, se você que trabalha o dia todo, ou vai trabalhar alguma coisa assim, né? Acredito que meia hora por dia você consegue ficar com o seu filho. Não consegue? Se você não consegue aí, é questão de repensar. Mas meia hora. Mas, Sara, eu vou ter que
tirar meia hora do dia para sentar ali com ele, tipo, de noite eu já chego cansada do serviço, estrupiada, vou ter que ainda sentar e fazer terapia com meu filho? Claro que não. Quando você chega do trabalho, você vai chegar cansada, o que você vai fazer? Você vai jantar, você vai comer um lanche, você vai tomar um banho, não é? E o teu filho? Ele tá junto com você. E são nesses momentos simples da vida que você vai trabalhar, você vai desenvolver a habilidade que ele precisa desenvolver, seja um comportamento, seja a fala, né? Seja interação, seja desfraude, seja isso. Entende? É de uma forma simples. Pode trabalhar tranquila. E aí, quando você consegue resultados com o seu filho, e isso não demora, aí o que acontece? Com quem o seu filho ficar sob cuidados durante o dia, seja na escolinha, seja no berçário, seja com a babá, seja com a vovó, seja quem for te dar o suporte cuidando dele, você vai instruir essas pessoas para que elas façam com o seu filho. Olha aí a ponte. Alguém me perguntou agora de pouco, eu estava falando da ponte. Para que elas façam com o seu filho o que você faz com ele. Funciona. Dá resultados. Em meia hora. Acaba sendo tão divertido, tão gostoso, tão leve, que de meia hora você passa para 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Né? Porque você não vai pegar o teu filho, sentar ele numa cadeirinha, uma mesinha, e ele tem que sentar e fazer atividades de terapias. Não. Como que você aprendeu? Como que você cresceu durante a vida aprendendo, por exemplo, como ter um bom comportamento? Não fui observando as pessoas, recebendo orientação dos pais, não foi assim? Então vai embora. Pode conseguir o seu trabalho, você só precisa aprender a trabalhar o desenvolvimento do seu filho. Para você estar no trabalho em paz, tranquila, sabendo que quem está com ele está cuidando dele da mesma forma que você está trabalhando com ele. Então é isso, minhas queridas. Eu vou me retirando por aqui, vou cuidar da minha pequena, chamando pela mamãe. Boa noite para vocês, um bom descanso, para os filhotes de vocês também, as vovós, os papais, todos aqui presentes. Bom, um novo olhar sobre o autismo para todos vocês. Beijo.